Loucura. Bom, então só vou voltar rapidamente para dizer que a gente está iniciando o nosso dia 3, né, do nosso devocional. Nós passamos aqui pelo como funciona a nossa rotina dessa 1 hora que a gente está juntas. Lemos o nosso objetivo, né, que é o grupo de mulheres reunidas para uma experiência de fé, oração, crescimento espiritual, milagres e desenvolvimento pessoal. E já, né, sugeri que vocês já orassem por milagres na vida de vocês. Hoje, nosso título, então, é Deixa Doer e Viva o Processo, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Né? Como material de suporte, a gente tem o livro Devocional Plenitude, que é o devocional que nós escolhemos para esses 40 dias. Né? A gente aconselha a ter uma Bíblia Sagrada se vocês quiserem dar continuidade na leitura, principalmente do versículo que a gente vai trabalhar. Louvor sugerido, ele fica disponível também no nosso grupo. A gente coloca o link do louvor que nós escutamos hoje. Sempre bom ter blocos de notas e canetas, porque é importante você colocar no papel todos os insights que você teve durante esse momento, né? Todas as ideias. Deus vai derramar, Deus vai falar com você. Então aproveita para registrar, para você não perder nada, né? A gente disponibiliza depois no grupo sempre o mapa mental do dia, né? E para quem não pode assistir no grupo, ao vivo, a gente disponibiliza também a gravação. E se você quiser retornar e escutar de novo, né? Ai, perdi alguma coisa, deixa eu ir lá. Vocês podem também ficar à vontade em recorrer à gravação também do nosso devocional, tá bom? Então vamos começar. Deixe doer e viva o processo. Quer Sá, experimentar? Oi, deixa eu só falar uma coisa. Meninas, claro. vocês que estão presentes, eu vejo que isso surte muito efeito. A gente tem 150, mais de 150 mulheres no grupo, mas na hora do ao vivo, poucas estão participando. Então, eu sei que o derramar está acontecendo aqui em quem está presente. E eu sei também que quando vocês falam o que foi para vocês dentro do grupo, isso incentiva as outras a virem no ao vivo. Então, eu queria pedir que vocês recebam tudo que vocês têm para receber e depois vocês transbordem no grupo do que vocês viveram aqui, para que elas se sintam incentivadas a participar no ao vivo, tá bom? Porque a gente não está fazendo isso nós estamos fazendo isso juntas. Então, é isso que vai fazer com que as 150 estejam aqui. É o Amém. depoimento de cada uma, é a participação de cada uma de nós, tá bom? Então, eu queria pedir essa ajuda para vocês. Vamos trazer essas mulheres para entrar na jornada junto com a gente. Obrigada, Sá. Amém. A gente começa sempre lendo o versículo que é o versículo do dia, né? Então a gente vai começar aqui a ler. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamando Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Atos 9, do versículo 10 ao 16. No texto bíblico apresentado anteriormente, vemos o agir de Deus na vida de Saulo, levando-o a um lugar de profunda dor, insegurança e medo, para que ele pudesse ser apresentado à sua nova versão. A versão escolhida por Deus para mudar o cristianismo no mundo. Para transformar-se em Paulo, Saulo passou por um processo. Ele teve que ser literalmente jogado ao chão por Jesus.
Teve que perder sua visão, perdendo assim seu controle e sua tão conhecida força e coragem para perseguir os cristãos. Como não enxergava mais, precisou ser conduzido pelas mãos de outras pessoas, na mais profunda dependência, e passou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Tudo isso até que Deus mandou seu servo, Ananias, para mostrar o poder de Jesus para Saulo, para que escamas saíssem dos seus olhos e ele voltasse a ver, e para que fosse cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Já entendemos que a mentira entrou na nossa vida como uma estratégia para fugirmos da dor, da rejeição, da crítica e da humilhação. Ela adormeceu a nossa consciência sobre quem estamos sendo, tornando-nos insensíveis aos nossos erros e maus caminhos, além de nos roubar a possibilidade de arrependimento e mudança. E agora que entendeu os prejuízos e decidiu caminhar aliançado com a verdade, eu preciso dizer que, assim como foi doloroso o processo de Saulo para se transformar em Paulo, o processo de resgate da sua verdadeira identidade, aquela dada por Deus para a sua vida, e o alinhamento dos seus velhos comportamentos aos novos hábitos de quem decide manifestar a glória de Deus na terra, onde quer que esteja, em muitos momentos vão doer. Vão doer porque vai se deparar com uma versão sua que sempre fez questão de esconder. Vão doer porque talvez descubra que você não é um super-herói, belo, forte e cheio apenas de virtudes em seu caráter. Vão doer porque talvez tenha vivido uma personagem até aqui e há tanto tempo não se conecta com a sua essência, que até já esqueceu quem de fato é. Vão doer porque dói reconhecer os maus comportamentos, olhar para quem de fato vinha sendo, para que possa se arrepender de verdade. Olhar nos olhos de quem feriu ou machucou, admitir com verdade seus erros e pedir perdão dói. Mas essa dor liberta, essa dor cura, essa dor transforma seu caráter. Ela quebra maldições, ela restaura as emoções, ela faz sarar as feridas da sua alma e, principalmente, permite que enxergue com verdade, coragem e humildade. Por fim, essa dor restitui sua verdadeira identidade. Durante o processo que vivi, Camila falando, né? Por vários momentos, a dor da consciência e do processo de treinar meu coração e minha mente a se humilhar, a se arrepender e a pedir perdão pelos meus erros foi tão grande que vinha sempre pensamentos e diálogos internos que tentavam me parar. Pensamentos de que não tinha mais jeito, que meu esforço não valeria a pena, pois eu não conseguiria reparar os erros do passado e estaria sempre em dívida com quem eu machuquei. Mas a verdade é que esses pensamentos só queriam roubar de mim a vida que eu fui feita para viver. Os planos de Deus para a minha vida, os planos de Deus para a minha vida. Minha mente era meu maior desafio, o maior campo de batalha nesse caminho de transformação. Hoje eu vejo tudo que o Senhor tem feito em mim e por meu intermédio, e entendo o porquê dos pensamentos e comportamentos de autossabotagem que tentaram me parar. Então, não fuja da dor, não fuja do constrangimento, não fuja do desprazer. Se for preciso se humilhar, humilhe-se, deixe doer. Viva o processo de ser transformada todos os dias pela verdade que é Jesus. Deixe a palavra de Deus encher seu coração, produzindo fé, esperança e amor.
E à medida que aprende a alimentar sua alma e a fortalecer seu espírito no Pai, você tira da sua vida tudo o que não combina com você e se torna mais parecido com aquele que o criou e nos mandou sermos seus imitadores. Ele nos mandou seguirmos seus passos de humildade e amor. Eu queria complementar só. Rê, você consegue voltar naquela página onde tem o versículo? Porque eu queria complementar esse versículo que a Camila parou e eu achei que era muito interessante a gente dar continuidade um pouquinho mais nele e ir até o 17, porque tem muito a ver com o que a Janaína falou ontem, tá? Então eu vou ler novamente o versículo e vou complementar para vocês. Quem tiver com a sua Bíblia aí, já abre e continua ela no 17. Rê, pode deixar lá onde você estava? Eu ia abrir aqui na Bíblia, porque você vai falar o Tá. versículo que não está rapidinho. Ah, excelente. Tá vendo, gente? Isso eu trabalho em equipe. Que Eu ia ler eficiência. para você e ela resolveu Nem estava compartilhar a Bíblia com preparado, foi você. surpresa. Não, foi surpresa. Ai. Então, vê se você consegue. Senão a gente É lê. over delivery. É porque quando eu estava refletindo sobre essa passagem, eu senti que, no caso aqui, o devocional, ele parou numa parte que foi a intenção para construir esse texto que ela construiu. Mas como a gente está nessa jornada juntas, e ontem a Jana falou algo que ela vive, né? E a gente vai falar muito sobre isso durante esses 40 dias, eu percebi que o versículo ele podia ter, né, que o capítulo ele dá uma continuidade, né? Então o versículo 17 traz sobre isso. Desce, Rê, ela O é do problema só a única coisa que aqui é que eu sempre comparo duas versões, aí você só lê uma, ou a preta ou a roxa, que você Tá, eu gostava. vou ler aqui, eu separei aqui, tá? Pode ser? E é qual a versão? Eita, pior é que eu acho que eu não sei se qual foi a versão, porque eu também sempre comparo e Porque escolho aqui na aqui Bíblia mais Olha, não online tem eu tenho. problema a Eu tenho versão. A como gente está escolher. em Mas vai lá. Atos Qual é o que você 9. quer? a gente vai ler Tá em aqui Atos. Atos, Fala qual é né? isso. No nosso devocional, a Camila separou Atos de 9 a 16. Eu só vou dar continuidade até o 17, tá? Então eu vou ler novamente. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Essa passagem está falando de Paulo, né? Que ele antes de se tornar Paulo, ele era Saulo. E o Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Então, Saulo ele ia contra, né, o que Jesus estava falando, né? E aí, o que que aconteceu? Jesus, né, Deus mandou Ananias ir até ele porque Jesus falou que ia usar esse homem para transformar, né? Então eu vou continuar. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Aqui mostra para gente, e eu queria compartilhar isso, né? Que Deus, ele vai escolher, ele não escolhe os perfeitos. Ele não quer a pessoa pronta. Então, assim, a gente não é perfeito, mas Deus escolhe a gente. Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe os pecadores, né? Deus escolheu Saulo para se tornar Paulo, né? Um grande homem que levou o nome de Jesus. Um Talvez o missionário. maior contribuinte dos livros da Bíblia, foi o que mais escreveu livros para a Bíblia, Sim. tá?
sagrada e quem trouxe a palavra da graça e difundiu a igreja. Um Exato. deles. Mas e talvez mais o ainda, maior ele entre não. E é eles. por isso que eu vou chegar Eleito lá. diretamente por Deus, né, Sá? Porque assim, Isso. os apóstolos mesmo, ele não foi eleito por homens, ele foi eleito por Deus, pelo Espírito Exato. Santo. Exato. Então, parei aqui para a gente refletir exatamente isso, porque muitas vezes a gente não se sente merecedora da graça de Deus, porque a gente sabe dos nossos pecados, a gente sabe dos nossos erros, a gente conhece os nossos comportamentos e que são muitos movidos pela carne. Nós somos humanos. Então, eu quis parar aqui para dizer para você que Deus te escolheu. Deus te escolheu e ele conhece os seus pecados, ele conhece seus comportamentos, ele conhece seu erro. E ele está te dizendo aqui que ele quer te transformar. Ele quer te transformar assim como ele transformou Saulo em Paulo. E aí continua aqui: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E né, aqui a gente vê que essa transformação ela vai gerar dor. E é por isso que a Camila dá como título desse dia Deixe doer. Porque a transformação ela dói, muitas vezes ela dói, né? E aí eu quero complementar com o versículo 17. Então, Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então, na caminhada de Paulo, em um momento, ele viu uma luz tão forte que isso fez ele ficar cego, né? E ele passou 3 dias cego, sem comer, sem beber e precisando da ajuda dos outros. E aí Deus enviou, né, Ananias para que ele levasse a cura, para mostrar o poder de Deus para ele. Só que o que eu quis destacar nesse versículo 17? Deus não só curou ele, não. Deus é o Deus que cura. Ele podia ter parado aí, podia ter curado, pronto, mostrou o poder dele. Mas não, Deus foi além. Deus encheu Paulo do Espírito Santo. E isso é o que a Jana falou ontem, que é a graça. É além. Deus podia simplesmente ter curado. Deus cura as nossas feridas. Ele vai curar as nossas feridas, né? A Bíblia fala que Deus sara, Deus cura doença, cura enfermidade, cura, tanto cura física, cura emocional. Só que Deus quer mais. Deus quer transbordar na nossa vida. Deus quer nos encher do Espírito Santo. Deus quer nos encher da graça dele. Então, como a Jana falou, e ela fala isso muito, e para mim tem sido um aprendizado enorme com essa mulher, que ela está me ensinando a viver na graça, né? Então, assim, eu quero transbordar, assim como Jana transborda na minha vida, eu quero transbordar isso para vocês também. Não se contente apenas com a cura. Deus vai curar, mas vamos buscar viver na graça, tá? Às vezes a gente tem dificuldade até de receber a graça, porque a gente não está preparado para isso. A gente viveu, a gente foi para Joyce Meyer junta, nessa, e aconteceu um episódio que eu falei, você não vê graça nisso? E ela estava ainda nos diálogos carnais dela, de regras. Falei, mas Deus está te dando essa possibilidade, vamos aproveitar, não foi? Foi, foi. E a Jana tem me ensinado isso, a ver graça nas coisas, né? O que talvez a nossa mente não permita ver por conta de regras, de caixinhas que a gente se coloca dentro de uma caixa, né? Que era a lei do Antigo Testamento, né? Era viver na caixa. Não estou dizendo que é errado, mas Jesus veio para abrir essa caixa. Não tem mais caixa. Então, a gente pode começar a enxergar as coisas dessa graça. E é o aprendizado que eu tenho tentado fazer, que eu tenho buscado, né? E a Jana ajuda nessa jornada, e a gente está aqui para ajudar também vocês nessa jornada, porque a gente justamente entendeu isso. Não, a gente não precisa se contentar só com as curas, né? Com o que Deus já faz, que já é muito, mas a gente pode pedir mais. Porque ele é abundante. A palavra fala que ele é abundante. Então, a gente pode pedir mais, a gente pode viver mais.
né? E quando a gente fala desse processo de transformação do Saulo para o Paulo, como são os nossos processos, aí eu fui até buscar no dicionário mesmo, né? O que que significa processo, né? Processo significa uma ação continuada, uma realização contínua e prolongada de alguma atividade. O que que isso mostra para gente? Que processo é contínuo. O processo, a gente está sempre em processo. A gente cresce numa área, mas a gente está em processo em outra área. Aí a gente cresce nessa outra área, a gente vai estar em processo em alguma outra área. Então a gente está sempre em processo, graças a Deus. Então, hoje em dia eu tenho escutado algumas pessoas falando assim, Sabrina, como você mudou? Eu dou graças a Deus. Eu falei, que bom que eu mudei. Olha que coisa linda a gente poder se transformar, né? Então, o processo fala disso. Processos que a gente vive na vida, processo de mudança de estilo de vida, que acaba sendo a minha área da saúde, são processos contínuos. A gente não se transforma de um dia para o outro. A gente vem se transformando. E é importante a gente entender isso. Por quê? Para tirar um pouco a cobrança. O processo ele nem não é que ele às vezes não vai ser rápido e às vezes a gente se cobra muito. E o que que faz a gente não conseguir chegar aonde a gente precisa chegar? É a gente desistir no meio do caminho, porque o processo às vezes ele vai demorar. O processo vai doer. Então, se dói, o cérebro não vai querer deixar você sentir dor, porque ele tenta te proteger. E se demora, a gente fica cansado e muitas vezes a gente desiste. Então, eu quis trazer um pouco essa reflexão do que processo ele dói sim e ele é contínuo. E a gente tem que permanecer, ser consistente nas nossas ações. Todo final do nosso devocional, a gente tem estimulado vocês a tomarem decisões. Só que essas decisões, elas têm que se tornar ações. Porque uma decisão sem ação, ela não transforma. Quem vai transformar vai ser essa ação. E essa ação, ela tem que ser contínua. Para aí sim você viver o processo e aí sim você verdadeiramente se transformar. Porque se a gente para no meio do caminho, a tendência é a gente voltar ao que a gente estava acostumado. Então, esse processo, ele às vezes é lento, muitas vezes ele é doloroso, mas ele é importante a gente viver, porque só assim a gente consegue se transformar. E aí, outra coisa que é interessante é que o processo, na minoria das vezes, ele vai ser linear. Na maioria das vezes, o nosso processo ele é formado de altos e baixos, né? Quando está no alto, a gente tem que dar graça a Deus, né? Agora, quando está no baixo, que é onde a gente tem a tendência de desistir, é nesse momento que a gente tem que dar mais graça ainda a Deus. É nesse momento que a gente tem que confiar. E aí casa muito com o que o louvor fala. É pensar nesse momento que todas as coisas cooperam para o seu bem. Então, mesmo você estando no baixo, né, mesmo você estando na fase difícil, porque os desafios vão vir, né? A Bíblia fala que na Bíblia fala que vai haver desafios, né? Vai haver momentos que difíceis mesmo. É nesse momento que a gente tem que se apegar, né? Eu me apego nessa passagem, que todas as coisas cooperam para o meu bem. Vocês podem escolher uma outra passagem que faz mais sentido para vocês, mas é importante se apegar a palavra da promessa de Deus, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tá? Então eu quis trazer isso. Quando a gente Sara, fala de eu queria processo, complementar isso daí que você falou da pode promessa. complementar, à vontade. Eu tenho escutado algumas pregações que têm falado muito sobre a questão da promessa. A promessa é para todos. Ela já está acessível. Por que você ainda não está vivendo ela? Por que você está atrapalhando Deus a fazer essa promessa se realizar na sua vida? Eu até brinquei aqui com a Sá, com a Carlinha, antes de começar a sala, que é Deus quer fazer através de mim e para mim.
Em que eu estou atrapalhando ele? Porque o processo está liberado. O sangue de Jesus já foi derramado. Tudo está disponível para nós. O que é que a gente pode fazer para não atrapalhar Deus a agir na nossa vida? O Espírito Santo está dentro de nós. Ele quer agir. Por que a gente está impedindo ele de agir? Como? Que comportamento? Que pensamento? O que tem no nosso coração que está impedindo esse Espírito Santo de crescer e atuar? Porque a promessa já está feita e ela só precisa acontecer. E para ela acontecer, você precisa estar pronto e deixar o Espírito Santo agir em você. Então, é disso que a Sá está falando. Paulo estava perseguindo, mas ele tinha um coração quebrantado. Ele parou, ele estava, mas ele queria, ele tinha convicção de defender não o cristianismo, porque ele ainda não acreditava que Jesus era o Messias. Mas quando ele entendeu que aquele era o Senhor, quando ele caiu no chão cego, que Jesus botou ele cego, ele falou: Senhor, ele reconheceu o Senhor ali. Ele era crente, mas ele ainda não era crente em Jesus. E aí o Espírito Santo veio sobre ele. Então, ele se quebrantou para receber. A gente precisa fazer isso também, se quebrantar para receber, tá? Queria só complementar isso que a Sá falou. Viva a sua promessa, ela já é sua. Deixa o Espírito Santo atuar em você. Excelente. E aí, só para a gente fechar aqui sobre o processo, né? Não sei se vocês sabem, mas tanto Renata, Carlinha, eu e Jana, né? Nós somos mulheres que nós somos empreendedoras, né? No nosso trabalho, a gente empreende. Por que que eu estou falando isso? Porque uma das ferramentas, né, que a gente muito se utiliza dentro de uma empresa é uma ferramenta chamada PDCL, que é plan, de planejar, D, de do, de fazer, executar, né? C, de check, de checar. E eu gosto do L, tem umas versões que é o A, mas eu gosto do L, que é o learn, que é aprender. O que que isso significa? Só para a gente trazer para a nossa prática, tipo, Sabrina, como é que eu uso essa ferramenta dentro desse processo de transformação, em qualquer área? É justamente isso. Quando você identifica que algo tem que ser transformado, um comportamento, uma atitude, né? Algo que você olhe para a sua vida e fala, não tá legal, eu quero melhorar isso, eu quero transformar. Você começa planejando. Você faz um planejamento. O que que eu posso melhorar? Né? Por exemplo, eu percebi que minha área da saúde ela não está legal, tá? Então, eu percebi isso e eu quero melhorar. O que que eu vou planejar? Eu vou planejar entrar na academia. É um planejamento, então você se planeja. Eu vou ter que procurar uma academia perto de casa, eu vou fazer minha matrícula, eu vou comprar um tênis se eu tiver. Isso é um planejamento. Você planeja. Só que esse planejamento ele tem que ser executado. Então, você vai para a ação. Qual é a ação? Ir lá na academia, fazer a matrícula. Ir lá na loja do tênis e comprar o tênis, né? Então você age, né? E no dia que você tem que malhar, você vai lá na academia e vai. Simplesmente vai lá treinar. Então essa é a ação. Depois é importante você checar se está dando certo, né? Então você vai checar. Quantas vezes eu fui na academia essa semana? Ih, caramba, eu só fui uma. Talvez eu não estou conseguindo atingir o meu resultado porque talvez eu só tenha ido uma, né? E isso vai gerar o quê? Um aprendizado. Olha, realmente, então, se eu não cheguei no resultado que eu queria, é porque talvez eu tenha ido só uma. Então, para a próxima semana, ao invés de uma, eu vou 3. E aí eu vou checar o resultado se chegou onde eu queria. Então, isso é uma ferramenta que a gente utiliza em qualquer área da vida, mas é importante você planejar, agir, checar, que é mensurar, é você ter um marco de entender se aquilo está dando certo ou não, né? E aí aprender com os erros, aprender com o que não deu certo e também com o que deu certo. Pô, isso aqui deu certo, vou continuar. Não, isso aqui não deu certo, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar, tá? Então isso é um processo. Eu estou falando isso porque assim, o nosso objetivo aqui é que vocês realmente se transformam. Então não adianta simplesmente a gente ler, né, um livro, porque ler livro não transforma, gente. Ler livro não transforma. O que transforma é pegar esse conhecimento, colocar em prática e aí sim a gente viver essa transformação, tá? Então eu quis trazer um pouco dessa ferramenta que a gente utiliza geralmente em empresa,
mas que a gente pode utilizar na nossa vida pessoal, tá? Não sei se fez sentido para vocês. Se fez, coloca aí no chat se vocês já conheciam isso, já tinham ouvido falar, e se vocês acham que vocês vão conseguir, de repente, aplicar isso em alguma área da vida de vocês, tá bom? Bom, falamos sobre isso. No livro, ela fala também sobre o campo de batalha que tem a ver com o que a Jana está falando, falou um pouco antes, né? O que que a gente está fazendo para impedir essa transformação? Né? Como que a gente está atrapalhando, né? E a Camila traz aqui muito sobre os pensamentos, né? Ela fala sobre o pensamento de que não dá mais tempo, que não vai adiantar mais, que ela não vai conseguir mais reparar o erro do passado, né? Que ela vai estar sempre em dívida com as pessoas que ela machucou. Isso são os nossos pensamentos, né? E aí ela fala do campo de batalha. E como a Jana falou, a gente acabou de voltar de um treinamento da Joyce Meyer e ela tem um livro chamado Campo de Batalha da Mente, né? Que justamente fala isso, que o nosso maior campo de batalha espiritual é a nossa mente, são os nossos pensamentos. São eles que estão atrapalhando a gente de viver as promessas de Deus. Né? Então, é muito importante a gente aprender a controlar esses pensamentos. Né? E é o maior desafio, e eu vejo isso sempre no meu trabalho. Né? O nosso pensamento é justamente o nosso maior inimigo. Né? E nossos pensamentos, eles não são nossos também, gente. A gente tem os nossos pensamentos, mas a gente tem os pensamentos que o inimigo coloca na nossa cabeça. É ele tentando parar a gente, porque ele não quer que a gente viva a promessa de Deus. Então, o diabo, ele tá aqui, ó, na nossa cabeça, o tempo inteiro falando com a gente. Falando que a gente não é capaz, falando que a gente é uma pecadora, falando que a gente não tem mais jeito, né? Falando que é bom, às vezes, viver em pecado, viver nos prazeres. Eu falo muito isso porque eu vejo que, por exemplo, no processo de alimentação, de mudança de alimentar, é bom comer o brigadeiro, é bom, gente. É bom tomar o refrigerante? É bom. Mas é bom, prazeroso. Mas será que é bom de fazer bem para você? Então, é esse controle e esse discernimento que a gente tem que trazer para a nossa vida em todos os nossos comportamentos. É quando a gente resolve mudar o nosso estilo de vestir, por exemplo, né? É quando a gente resolve mudar a nossa forma de falar, como a Jana falou, dos palavrões, né? São decisões que a gente toma de mudança, porque a gente entendeu. Na época que a Jana falava palavrão, ela devia achar bom, legal, é cool, é descolado, né? Eu Me não mostra que eu achava sou uma nada. carioca. Eu nem me dava conta. Para mim era Nem aquilo, dava conta. era tão normal falar palavrão, porque eu fui criada numa família que falava palavrão o tempo todo. Era um padrão que foi estabelecido não por mim, mas que eu seguia, Sim, inconscientemente. sim. Mas que é legal, que é descolado, entendeu? Então, quando ela se deparou que é legal, mas não fazia bem para ela, para o espírito dela, para quem ela nasceu para ser, ela tomou uma decisão de ter que mudar esse comportamento, né? Então, a gente tem que parar para, às vezes, abrir mão de prazeres. Eu falo isso muito na nutrição. Abrir mão de prazeres imediatos para que a gente viva o prazer a longo prazo, para que a gente viva a graça. Posso fazer um link com a eternidade? Claro, Isso que você claro. falou é incrível. Por quê? Tem tudo a ver com você abrir mão das coisas do mundo para ter a eternidade também, né? Você abrir mão de coisas do hoje para a eternidade. Então você está construindo que mundo para você? O mundo que você vive hoje ou um mundo para o seu espírito? Porque a gente é um espírito na carne. A gente não é uma carne que tem um espírito, é o contrário. Então, quando a gente tem essa consciência e esse entendimento que o nosso espírito é eterno e é isso que é o mais importante, a prioridade é sobre isso, Uhum. eu acho que é um processo de tomada de consciência que é o mais doloroso para a gente, porque a carne fala forte. A gente quer satisfazer a nossa carne o tempo inteiro, o nosso controle, a nossa mentalidade. Então, essa coisa que você está falando, da mentalidade mesmo, das influências, né?
Será que eu Uhum, decido mesmo certo? Porque às vezes você está influenciado por uma negatividade, por um pensamento que não é o seu. Quantas vezes você está andando, está fazendo alguma coisa, vem um pensamento, meu Deus, por que eu pensei isso? Esse pensamento é seu? Se pergunte isso. É, uhum, por que eu pensei isso? Esse pensamento é meu mesmo? Porque às vezes esse pensamento não é seu, mas está sendo incutido na sua mente para te denegrir, para te atrapalhar, para te impedir. E aí você tem que perguntar, não. Qual seria o pensamento de Jesus, de Deus para minha vida? O que a Bíblia diz que eu sou e do que eu sou capaz? O Espírito Santo me capacita. Então, presta atenção nesses pensamentos que vão sendo incutidos, que muitas vezes não são seus, que é o que a Sabrina falou aí. E pensar na eternidade e no agora. O que que é eterno? O que que é agora? Então, isso que ela falou faz muito link com as nossas escolhas. Eu tenho escolhido mais coisas imediatas ou de longo prazo? Da carne ou da eternidade? Tem muito a ver com o que ela falou dessas escolhas do dia a dia. Tá me batendo, né? Esse refrigerante de manhã. Fiquei triste aqui. Não, e assim, é interessante, porque isso que eu falo, gente, a Bíblia realmente ela traz todo o nosso direcionamento, né? Quando a gente fala, tá falando desse controle dos pensamentos, né, e esse discernimento de entender o que que é pensamento nosso, o que que é de Deus, o que que é do inimigo, né? E essa tomada de decisão do que se a gente vai escolher algo pela carne, para o agora, para o prazer imediato, ou buscar, né, a eternidade a longo prazo, Paulo fala sobre isso em Romanos 12:2, quando ele fala: não nos conformeis com os padrões desse mundo, mas sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Exatamente isso que Paulo está dizendo. Nós temos que renovar a nossa mente, a gente tem que controlar o nosso pensamento. A gente tem que buscar o que é verdade na nossa vida, o que nós somos de verdade, né? Qual é a nosso propósito, a nossa missão, qual é a nossa direção nos caminhos do Senhor para buscar a eternidade. Só que não só buscar a eternidade, mas como a Jana fala, mas viver aqui nesse tempo, no aqui e agora, as graças de Deus, né? Então é muito assim, é muito forte a gente entender que o nosso pensamento, ele é que domina a nossa vida, é ele que vai fazer as nossas ações, é ele que vai fazer a nossa mudança de comportamento. Então, quando a Joyce escreve esse livro, eu não li o livro ainda, né? Mas eu sei do que se trata o livro, que ela fala sobre justamente, né, a batalha da mente, né? É justamente porque ela sabe. Tem um outro livro que é super interessante, que eu até li na época que eu estava fazendo a formação com a Renata, que é O Jogo Interior do Tênis, né? Que justamente mostra o controle desse pensamento, o quanto que a gente consegue ganhar um jogo, no caso do tênis ali, do livro, com o controle dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Né? Então, eu queria deixar isso para vocês, porque a gente se permite inconscientemente de viver com os nossos pensamentos, com os nossos não, com os pensamentos às vezes do inimigo controlando a nossa vida. E a gente tem que dar um basta nisso. O pensamento do inimigo não pode controlar a minha vida. Quem tem que controlar a minha vida é a vontade de Deus. Ponto. Simples E isso é assim. tão forte, Sabrina, que você está falando, que assim como tu crês, tu és. Se você crê que não é para você, você tem razão. Se você crê que é para você, você também tem razão. Então você vai receber de acordo com o que você crê na tua mente. Porque a tua mente é poderosa, ela vai realizar tudo o que você crê. Então, cuidado com a mente. Por isso que a questão da mente ela é tão importante, isso que a Sabrina está falando aqui, é tão importante, que tudo que você acreditar, você vai realizar, até as coisas ruins. Ah, não vai dar certo, não é para mim. Ah, isso aqui está muito longe de mim, vai ficar cada vez mais longe. Tudo é para você. Tá liberado. Muda a mente. Muito importante o que você está trazendo, sabe? Eu acho que é exatamente porque se a gente não sair desse padrão, a nossa vida não transforma.
Então a gente precisa sair, a gente tem que dar um basta, né? Que nem Paulo, no caso, ele tá falando assim, por que que ele defendia tanto, ele era contra Cristo? Porque ele defendia o que ele aprendeu, e foi o que a Jana falou, o palavrão ela aprendeu. Ele defendia o que ele aprendeu, ele era judeu, ele cresceu estudando o judaísmo. Então ele tinha, né, ele tava se preparando para ser sacerdote. Então ele cresceu e ele estava defendendo aquilo que ele acreditava, né? Então, a gente defende o que a gente acredita, mas nem sempre o que a gente acredita é a verdade. E a verdade, ela vai estar na Bíblia. Então, quando a gente acredita que a gente não é capaz, que a gente não é capaz, você pode achar que isso é verdade, porque talvez você não tenha conseguido muitas coisas na sua vida. Você tem prova que você não é capaz, muitas vezes. Só que essa não é a verdade, porque quem te capacita é Deus. Então, você é capaz. Você pode não ter conseguido realizar até agora, mas você é capaz. Então, a verdade é que você é capaz, que você pode, né? Então, eu quis trazer isso para justamente para a gente não se conformar com os padrões desse mundo. A gente não pode se conformar com tudo que a gente viveu até hoje. A gente olha a nossa história como aprendizado. Trago a minha história, eu agradeço por Deus, para Deus, o que eu fui antes até de me converter, porque faz parte do meu processo. Fez parte do meu processo, fez parte de eu ser hoje o que eu sou, tudo que eu vivi. Eu tenho muitas dores, eu tenho muito sofrimento, eu tenho muitas marcas, mas elas fizeram parte desse processo para eu me tornar o que eu sou hoje. E o que eu sou hoje vai fazer parte do que eu vou me tornar amanhã. Isso são os nossos processos, né? E quando a Camila fala que dói, né? Ela fala deixa doer, deixa doer. Eu queria trazer uma outra reflexão para vocês. Dói sim. A gente tem que deixar doer porque faz parte a dor para a transformação. A dor transforma. Mas eu queria trazer, né, que ela fala assim: não fuja da dor. Não tem que fugir da dor. Mas eu acredito que a gente tem que cuidar dessa dor. Então, assim, vai doer, deixa doer, reconhece a dor, acolhe essa dor e vamos cuidar da dor. E eu quis trazer isso porque, como eu sou da área da saúde, né, vocês vão ver que eu vou sempre fazer um link com essa parte, não tem jeito, é quem eu sou. Mas quando a gente se machuca, a gente se corta, tá? Eu vou trazer um exemplo que é simples todo mundo entender. A gente se cortou, fez um corte no braço, né? Esse corte foi profundo, dói. Quem aqui já se cortou, levanta a mão, né? Eu já me cortei, dói, arde, dói, incomoda, não é? Só que a gente pega essa dor e a gente cuida dela. Então a gente vai ali, ó, passar uma pomadinha anti-inflamatória, né? A gente vai passar ali um metiolate, a gente cuida dessa dor. E enquanto a gente está cuidando, ela continua doendo. Só que o que está acontecendo com as nossas células? Elas estão se regenerando, elas estão se transformando. Então ela vai o quê? Ela vai cicatrizando. E aí, uma vez eu escutei, eu não sei de quem, mas eu escutei essa frase, não é minha, mas eu escutei essa frase. Eu não sei exatamente se foi essa frase íntegra ou se ela já está misturada com o meu pensamento, porque às vezes a gente não sabe exatamente se foi a gente que falou ou se a gente escutou e transformou. Mas é o seguinte: é, deixa eu agora lembrar que agora a minha própria frase ela fugiu e eu não anotei. A dor. Não, a ferida dói. Anotem aí, gente, que essa frase é poderosa. A ferida dói, mas a cicatriz vira testemunho. Isso é o resultado do processo que vocês vão viver. Então, quando a gente passa por esse processo de transformação, de reconhecer que a gente não está tendo um comportamento legal, a gente olhar um comportamento que a gente fala, poxa, isso não é de Deus, isso não sou eu de verdade, eu quero mudar esse comportamento. Você começa nesse processo de transformação, né, de tentar, né, e de novo, é um processo, você não vai ser linear, você não vai conseguir de um dia para o outro, vai ter hora que você vai conseguir, por exemplo, vou usar o exemplo do palavrão da Jana. Quando ela começou esse processo, provavelmente o palavrão às vezes escapava. Então ela ficava um tempo sem falar, estava no alto, aí de repente ela falava, ia para o baixo. Aí ela reconhecia, putz, grila, eu falei um palavrão, Senhor, me perdoa, me ajude a melhorar, né? Acabei
pecando de novo. Aí ela volta numa crescente, consegue, consegue, consegue. Poxa, tô há 2 dias, 5 dias, 7 dias sem falar palavrão. Puxa, falei um palavrão. Desce de novo o processo. E aí, nisso, isso é o processo, né? Até o momento que ela consegue se transformar. Né? Então, durante esse processo, é a ferida aberta, mas ela está cicatrizando, né? Ela está ali se regenerando. Né? Você está em busca dessa cura, vamos botar assim, né? Você está em busca disso. Vai chegar um momento que vai cicatrizar. E depois que cicatriza, é isso, como a Jana está falando, ela vira um testemunho que é possível não falar palavrão, porque ela conseguiu. Né? No processo de mudança de estilo de vida, eu sou testemunha de muitas coisas. Eu sou testemunha que é possível parar de tomar refrigerante. Eu sou testemunha que é possível parar de comer açúcar. Eu sou testemunha que é possível fazer atividade física todos os dias. Porque a Sabrina, de 15 anos atrás, não fazia nada disso. Não comia salada, a Sabrina não gostava de nada, a Sabrina era sedentária, a Sabrina comia brigadeiro todo dia, bis, biscoito Bono, comia macarrão com salsicha, comia miojo, comia nuggets, comia hambúrguer. Essa era a Sabrina lá atrás. Hoje a Sabrina é uma outra Sabrina. Tá, deixa eu Essa, só complementar rapidinho, diga. posso? Tá. Você quer Claro. concluir? Já vai dar 10 horas. Hoje eu tenho um atendimento que eu não consegui remarcar, que já estava marcado há muito tempo. E aí eu vou precisar sair só para reforçar isso que você está falando, né, da dor do crescimento, né, inclusive, né, no desenvolvimento mesmo humano, existe a tal da dor do crescimento, né? E até mesmo na academia, por exemplo, quando a pessoa vai ganhando músculo, existe dor, né? Ela começa a malhar, ela fica com o corpo dolorido. Então, além dessa dor da cicatrização, né, das feridas que viram as cicatrizes, quando você também está num momento de expansão, também tem dor, né? E até você costuma dizer, se não está doendo é porque não tá resolvendo. Eu já ouvi você falar isso. Se não está doendo, eu não falei direito. Então, a gente precisa também lidar com esse processo de que para expandir, para sair de uma zona de conforto, para você ir para um próximo nível, existe uma dor que é um certo incômodo. E aprender a lidar com isso também é muito importante. As pessoas muitas vezes estão tão preocupadas com o resultado que elas só focam no resultado e não focam no processo. E é disso que você está falando o tempo todo aqui, deixar bem claro, e eu, né, da área da educação, quero reforçar isso que o processo ele é tão importante quanto o resultado, se não mais importante. E a gente tem todas as respostas da nossa vida, do nosso. Se a gente analisar e começar a mapear os nossos processos, como a gente faz uma coisa, a gente faz outras coisas. Então, que a gente possa ter esse olhar para o processo, né? Como você falou, e se tiver a dor, lidar com a dor e tal, e viver nessa graça e entender que o nosso mindset não é enrijecido. E aí eu quero, né, trazer aqui a Carol Dweck, que fala do mindset de crescimento, do growth mindset. Então, olha para o seu processo e saiba que não é porque você viveu a vida inteira desse jeito que você é fadado a ficar assim. A Sabrina está falando o tempo todo isso para a gente o quê? Nós podemos reprogramar o nosso mindset. Como? Olhando o nosso processo e fazendo coisas diferentes. Então, a minha contribuição aí, e obrigada aí por todos vocês, por a gente estar nessa jornada juntos, tá? Vou precisar sair. Perfeita, Rê. Obrigada. Beijo, amor. Gente, já até peço desculpas, eu não vi a hora passar. Eu sou assim, gente, quando eu falo, eu começo a falar muito. Correr, Prometo que eu tá vou, eu vou melhorar. importante, você vai sair, mas acho que é importante a questão da gravação. Não sei se você vai É, desligar, que você que está como a gestora aí da sala. de verdade. Você consegue deixar ligado? Tá mudo, Rê. Eu, na É, verdade, a gente está caminhando para o final. Eu quero mostrar para vocês, então, um eu vou botar exercício de aqui, hoje. tornar anfitriã você. Mas aí a gravação continua? Automático continua, Acho que né? sim. Tá, Acredito que então tá. sim. Ó, já E aí eu apareceu para queria você passar. gravando aqui. Tá, então tá, Berrê, obrigada. Agora a gente vai caminhar para o exercício e aí a gente decidiu fazer um exercício diferente do que está no devocional, tá? Então, quem tem o livro, não se baseie 100% no exercício do devocional. Vocês podem fazer se quiser, não tem problema nenhum, óbvio. Mas a gente quis trazer um outro olhar, né, para realmente colocar em prática. A gente quer ajudar muito vocês nessa prática de realmente decidir e agir e transformar.
tá? Então, eu vou compartilhar, já que a Rê está saindo, deixa eu compartilhar. Tem falado muito sobre as Na áreas da vida. verdade, Sá, ele é complementar o exercício do devocional. Ela propõe aqui uma rotina e você está trazendo o como montar essa rotina. Então, ela é Isso, uma isso, evolução do exercício isso. que está no É. devocional. Isso. Desculpa, eu me expressei errado. E a gente vem falando nesses 2 dias, a gente já falou sobre essa rotina. Ontem a Jana falou sobre a agenda, né, programada que a gente faz, que ela falou até que ela pintava de rosinha os filhos, quem estava aqui vai lembrar. E a gente trouxe de uma forma bem visual para vocês entenderem como que se constrói uma rotina, né? Porque o exercício justamente é esse. O exercício ele pede, né, agora que você entendeu o que é viver que viver é um processo. Escreva a seguir quais as suas ações e novos comportamentos diários, ou seja, uma rotina, que vai inserir em sua rotina para iniciar seu processo. Seja intencional na definição do conjunto de ações que farão viver uma transformação, concentrando seu esforço nas áreas que você hoje precisa de mais mudança. Esse é o exercício do devocional, vocês já receberam isso no nosso material. Só que aí a gente trouxe, que está no material de vocês também, como vocês fazerem, como é que vocês colocam isso em prática? Deixa eu rapidamente tentar compartilhar aqui o nosso material. Enquanto você compartilha, eu vou dar um exemplo do meu devocional preenchido passado, que um dos pilares que eu tinha eleito era filhas. Só para vocês verem que às vezes é uma pequena ação que você não faz, você passa a fazer, a trazer isso como parte da tua rotina. Então, por exemplo, um dos pilares era o saúde, que eu até tinha falado para vocês do peso. Caminhada 1 hora por dia. O outro pilar era filhas. Eu botei assim, validação das filhas. O ideal era até eu ter uma agenda para fazer isso. Para quê? A gente tem agenda para ir no médico, a gente tem agenda para malhar, para trabalhar, para fazer reunião. Por que não uma agenda para fazer algo bom até que aquilo se torne natural? Entende? Ó, vou elogiar minha filha, vou validar o meu marido, no caso do casamento, quando ele fizer alguma coisa que é legal, não é inventar uma coisa, mas você olhar genuinamente uma coisa e se programar para enxergar graça naquilo, sabe? Você de fato colocar em prática. Então, às vezes tá, validar o meu marido, validar a minha filha, é, fazer uma surpresa de amor. Enfim, dentro da tua rotina, você colocar tarefinhas, ações, em cada pilar, né? A Sabrina tá botando aí na tela, Uhum. você montar uma rotina sistêmica, uma rotina que você alimente todas as áreas da sua vida. Continua E- esse. Isso. Então, a gente tinha falado das áreas da vida, né? E aí a gente usa esse material que é desenvolvido, né? Que foi apresentado para a gente pelo Paulo Vieira, que ele separa a nossa vida, ele distribui a nossa vida em 11 pilares. Não sei se todas conhecem, mas eu estou projetando para vocês conhecerem. Porque o que que a gente entende? Que para a gente verdadeiramente ser feliz, para a gente ter uma vida plena, para a gente viver em abundância, para a gente poder viver a graça, a gente tem que contemplar todas as áreas das nossas vidas na nossa rotina, no nosso dia a dia. Tá? Então, olhando para essa que a gente chama essa roda, a gente tem os pilares espiritual, parentes, que são mãe, pai, irmãos, conjugal, né? O esposo ou a esposa, filhos, para quem tem filhos, social é a nossa rede social, amigos, a parte da saúde, o servir, né? O quanto que a gente transborda na vida do outro, a parte intelectual, que é o desenvolvimento de conhecimento, o financeiro, o nosso profissional e o nosso emocional. E aí, vocês podem escolher a área que hoje você entende que está pior, né? A gente já vem fazendo esse exercício nesses 2 dias, né? Mas você pode olhar de uma forma geral também para contemplar todas as áreas na sua rotina. E aí eu fiz alguns exemplos só para vocês terem noção de como que a gente caminha. A Jana acabou de falar alguns, mas vamos lá. Se a gente pensar no nosso emocional, o que que a gente pode colocar no nosso dia a dia para a gente estar cuidando desse emocional? Então, por exemplo, uma meditação,
uma respiração, né? Um exercício de respiração, que a gente acalma o nosso estresse, que a gente diminui o nosso cortisol, isso dá uma acalmada e controla as nossas emoções, né? Ir ao banheiro antes de dar uma reação, então é agir ao invés de reagir, né? Ou uma própria reunião consigo mesmo. Eu aprendi isso e eu achei sensacional. Eu tenho um horário na minha agenda da semana que eu faço uma reunião comigo, geralmente na sexta-feira. Porque aí eu olho minha semana e vejo o que deu certo, o que não deu certo, o que eu falhei, né? O que eu posso melhorar, e aí eu faço uma reunião comigo, e isso também é cuidar do meu emocional. Quando a gente vai para o espiritual, pode ser o próprio devocional que a gente está fazendo, uma leitura da Bíblia, né? Quando a gente vai para parentes, pais, irmãos, um enviar de mensagem, né? Mandar uma mensagem de oi, tudo bem? Tô passando aqui para saber como é que você está, né? Ou fazer uma própria ligação. Quando a gente vai para o pilar conjugal, Jana já falou vários exemplos aí, mas um para mim foi forte, é o falar eu te amo todo dia. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente esquece de falar eu te amo para o nosso companheiro, para o nosso marido, né? Ou então um beijo de língua. Isso também foi outra coisa que eu percebi. Na correria, selinho, 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 mas cadê aquele beijo? Né? Então, de repente, colocar isso na rotina de dar pelo menos um beijo de língua por dia. Olha que delícia, gente. Né? Vai testar a leoa que existe em vocês, e de repente o marido vai dar um Exatamente. beijinho, dar uma linguada nele, ele vai estranhar. Ele Mas vai assim, estranhar, mas é bom fazer isso. são ações. Nos filhos, como a Jana já falou, né? Perguntar, por exemplo, antes de dormir como é que foi o dia, criar uma rotina de todo dia antes de dormir, perguntar para o filho como foi o dia, ou então sentar no chão para brincar. No pilar social, também enviar uma mensagem para uma amiga, para um amigo, ou marcar um almoço, um café. No pilar saúde, né? Fazer atividade física, ou então beber mais água, 2 litros de água no dia. No pilar servir, você ser mais gentil com o porteiro, com o faxineiro, ou mesmo separar o lixo de casa e trabalhar no servir da sustentabilidade do nosso mundo. No intelectual, né? Ler 10 páginas por dia, ou estudar um artigo, né? E o financeiro, anotar, por exemplo, os seus gastos para você poder ter essa gestão financeira, ou mesmo olhar o saldo da sua conta, que eu vejo às vezes muita gente que esquece de olhar o saldo e acompanhar realmente a vida financeira. E no profissional, por exemplo, é fazer reunião com uma equipe ou fazer um acompanhamento de metas, enfim. Eu trouxe aqui alguns exemplos, corri um pouquinho mais por conta do nosso tempo, né? Porque a gente quer honrar o tempo de vocês, mas eu queria trazer aqui vários exemplos, porque eu não sei que área você está precisando melhorar. Né? Eu não sei o que você está querendo se transformar nesse momento. Então, a gente fez questão de mostrar o que seria uma vida plena, uma vida abundante. É a gente estar com todos esses pilares em equilíbrio. E para a gente estar com esses pilares em equilíbrio, a gente tem que agir intencionalmente a favor deles, né? Então, eu quis passar rapidamente em Posso cada dar pilar. uma contribuição, que eu faço bastante isso? Tem 11 pilares. É difícil para a gente manter os 11 pilares todos equilibrados. Então, obviamente, que você vai ter sempre algumas áreas que você vai precisar atuar mais. Então, onde você tem anotado ao longo dos últimos 2 dias, provavelmente são as áreas de trabalho mais eminentes. Então, eleja essas 3 áreas para você ter ações mais massificadas para que ela possa melhorar. E você vai ver isso claramente, porque você vai dedicar tempo e foco nela, ela vai melhorar. Porque quando você faz isso, ela melhora. Quando ela atingir um ponto que você está satisfeita, você sempre administra as outras áreas, porque o que que acontece? Você dá foco, expande, melhora, aquela situação fica boa. E as outras vão fazer o quê? Vão dar uma caidinha. Então você precisa também administrar as outras. Eu proponho uma agenda semanal. Por quê? É difícil você colocar num dia na sua rotina os 11 pilares. Então, você vai colocar em todos os dias da semana, principalmente os 3 pilares que você mais quer trabalhar. Esses 3 pilares têm que ter agenda para eles todo dia, porque é eles que você quer melhorar mais. E os outros você distribui ao longo da semana. Então, por exemplo, se você quer melhorar o casamento, então você vai ter uma ação diária dentro do casamento. E, por exemplo, filhos está ok. Então você vai colocar lá em filhos 4 vezes na semana ações
intencionais com seus filhos para você manter o ok. Entendeu? Não que você não vá ter contato com seus filhos nos outros 3 dias, mas eu digo intencionais. Você sabendo que você está fazendo aquilo para alimentar aquele pilar. Entende? Porque 11 pilares é muita coisa, então você precisa meio que dar equilíbrio nisso. Então, quando você constrói uma visão semanal da tua agenda, você vai ver isso saltar nos teus olhos, porque como eu colori a minha planilha de acordo com cada pilar, quando eu ia perceber assim, poxa, eu não estou me sentindo fortalecida espiritualmente. Claramente, quando eu voltava na semana anterior na planilha, eu tinha dedicado pouco tempo ao meu pilar espiritual. Então, você vai perceber que no que você dedica tempo e atenção vai crescer e vai melhorar. Então, observem isso, tá bom? Era a contribuição que eu queria dar. Isso aí. Tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Qualquer coisa, coloca no chat. Então, assim, essa é a nossa proposta, então, que vocês criem essa agenda e que nessa agenda a gente contemple todas as áreas e dê mais foco nas áreas que vocês querem melhorar, mas é importante não deixar de fazer algo, pelo menos uma ação nas outras áreas, porque senão a tendência dela, como a Jana falou, é cair. E aí depois você vai estar com uma outra área da sua vida disfuncional. Então é importante a gente tentar manter sempre essa funcionalidade de todas as áreas, tá? Mas foca onde você quer melhorar e constrói essa agenda semanal. Essa é a nossa tarefa. Tá mudo. Tá mudo, tá mudo. Vamos botar o louvor para a gente sair daqui, pelo menos com a rotina ou com a tarefa dos 3 pilares principais que vocês têm eleito? Porque eu gosto sempre de sair daqui com uma coisa Calma. resolvida. Então, Depois calma aí. vocês montam os outros pilares. Mas pelo Tá. menos nas 3 áreas que a gente vem trabalhando nos últimos 2 dias, eu queria que vocês colocassem tarefas, entendeu, Sá? Pelo Sim, menos 2 minutinhos. isso, Depois isso. vocês continuam em casa. Deixa eu ver se eu Termina a consigo. rotina. Deixa eu ver se eu consigo. é, A música? Colocar o louvor. Calma aí, porque não estava engatilhado isso aqui, porque era a Rê que estava fazendo. Mas eu vou pegar aqui. Enquanto você não consegue, eu vou aqui de forma. Não, vai entrar, é só porque demora um pouquinho. Vão pensando Enquanto nesses a Sá está três colocando pilares. aí, eu queria contribuir sobre quando eu fiz esse meu mapa, né? Isso é exatamente isso que a Jana falou. A gente tem que focar em algumas coisas, porque o que vai sabotar a gente vai ser os nossos prazeres imediatos, né? Então, se eu pegar lá na área da saúde, eu falo, cara, essa semana eu não quero comer açúcar, e eu vou numa festinha de criança com meu filho. Caramba, assim, negar o brigadeiro para mim, porque é um prazer imediato que nós temos, mas e aí? Mas eu fiz um combinado lá, né? Então, essa briga interna, nós vamos ter que saber quais são as guerras que nós vamos ter que travar para poder melhorar e ir para um algo a mais. Lembra que o processo dói, tudo que essa falou lá no início. Então, que briga interna eu vou travar para eu poder ter um benefício maior, para alcançar uma graça maior, né? Então, só para ter essa contribuição que foi muito difícil para mim também. E ainda é, né? Em diversas questões ali do nosso mapa, quando eu dou prioridade a alguma coisa, vem aquelas questões de, nossa, mas é difícil, aquela entrega naquele prazo, eu preciso melhorar esse prazo, essa entrega. Então, porque é muito mais fácil procrastinar. É muito mais fácil deixar para depois. Hoje não tive tempo. E aí vem naquelas mentirinhas que nós falamos sobre o dia de ontem, né? Então uma coisa vai linkando na outra, né? Então olha o processo até do nosso devocional, né? Para a gente poder conseguir alcançar essa graça, né? Não é Perfeito, fácil, mas vamos abrir mão em alguns momentos desse prazer imediato para alcançar uma graça maior, sabe? perfeito. Deixa eu ver se vai funcionar Vê aqui. aí, Sá. Eita, tá pedindo para eu abrir conta. Será que manteve? Mas tudo bem. Eu vou botar aqui, ó, só para a gente Ah, não. Pensem aí. 3 tarefas eu para tenho. os 3 pilares principais.
Então, meninas, eu- a gente já está avançado no horário, mas quem saiu consegue ver a gravação depois. Terminem o exercício, mas eu gosto sempre que vocês saiam daqui com algo construído para começar, porque tudo acontece na ação, até o milagre. Deus não manda o milagre do céu, e você dá o passo e ele vai colocando o chão para você. Então, hajam em direção aos seus milagres, porque ele vai vir, mas você precisa caminhar em direção a ele, tá bom? É, quer fazer a oração? Eu ia terminar com a própria oração aqui do devocional, Vamos, pode ser? vamos. Então, vamos lá. Meu Pai e meu Senhor, eu hoje quero só te agradecer pela oportunidade que tu me dás de todos os dias me arrepender e mudar. Apesar dos meus erros do passado, minhas escolhas erradas, meus pecados e transgressões, gratidão, Pai, pelo teu amor, teu perdão e tua misericórdia, que se renovam na minha vida todas as manhãs. Eu decido viver todos os dias o processo de transformação que eu preciso viver para me tornar a pessoa que tu planejaste para mim. Peço-te que me sustentes com fé e com amor nos dias mais difíceis e que blindes minha mente e meus pensamentos para que nada em mim me roube da vida que eu decido hoje viver em ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Meninas, Meninas, muito obrigada pela presença. beijos. Compartilhe lá no grupo como é que foi Isso. hoje, quais foram os impactos que tiveram hoje, para, como a Jana falou, incentivar amanhã ter mais mulheres nessa jornada com a gente, tá? E se vocês quiserem convidar amigas para o nosso grupo, também podem convidar, tá bom? Beijo enorme no coração de vocês. Beijo. Deus Bom abençoe o dia dia. de vocês, que seja um dia Ótimo extraordinário. dia, meninas. Um beijo. Amanhã, A Tchau, foto, a tchau. Rê lembrou da foto. foto Vou tirar de uma hoje. fotinho, Posta a rapidinho. gente, chama mais gente. Isa. Vamos na jornada juntas. Aê! Pronto, meninas, muito obrigada. Vão com Deus, que o dia de vocês seja abençoado. Beijo.